Vídeo 3 da série Diga Sim, parte orçamentária. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais técnico, porque eu vou montar um preço baseado num projeto. Eu vou listar ali os materiais, a nossa mão de obra, a margem de lucro. Eu vou explicar aqui como realmente eu faço na prática para chegar lá num valor final de projeto. Definindo isso, esse preço final do projeto, com todas as etapas, a gente parte para as opções de pagamento. A gente precisa chegar lá, montar uma proposta para a pessoa com opções de pagamento do nosso valor final. Aí eu vou mostrar também o modelo de contrato que eu utilizo. Eu vou abrir aqui o modelo de contrato, que seria a garantia contratual, tá? Com todas as cláusulas, com tudo que eu escrevo, e já vai estar junto aí o prazo de entrega. Então esse vídeo é um pouquinho mais técnico, só que para explicar bem esse assunto, eu preciso entrar um pouquinho mais no assunto e explicar literalmente na prática como eu faço aqui. Eu fiz aqui um esboço de um projeto, de um painel de sala. O software que eu utilizo aqui é o SketchUp, então ele tem aqui 1,68 m de largura, mais 2 metros de altura, e eu criei aqui cada peça para a gente ter medidas reais e para um projeto, ilustrar um projeto real, né? Vamos lá, partindo para o checklist de materiais. Eu listei aqui matéria-prima, parte de acabamentos, de dispositivos e acessórios, parafuso, transporte, parte elétrica, né? Para ter a clareza de cada item. Então esses valores aqui, inclusive, são valores da minha média de mercado, tá? Então é um valor bem aproximado que eu estou fazendo aqui para esse caso. Então, seguindo, eu listei fiz esse checklist de todos os materiais. Cheguei no valor total de R$ 1.003,50. Aí eu tenho que partir para a parte de custos operacionais, que envolve transporte e mão de obra das pessoas que fazem parte aí dessa fabricação desse projeto. Então, para transporte aqui eu coloquei R$ 60, mão de obra de marceneiro, ajudante, projetista. Eu estou calculando aqui horas trabalhadas versus hora salário. Como que eu cheguei nesses valores? Para quem está com dúvida e quer pesquisar aí a função, eu recomendo, é um dos sites, tá? Esse site aqui, o Salário BR, onde a pessoa digita a função aqui no caso está de projetista de imóveis, ele traz a média salarial do nacional, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando esse site aqui como referência. Para o marceneiro, o salário dele é 2.200, ajudante 1.300, projetista 4.900, tem a hora salário dele e as horas trabalhadas aqui para esse caso de projeto. Marceneiro R$ 484, ajudante 299, projetista R$ 408. E para quem tem CLT, tem funcionário e tem carteira assinada, não vai esquecer de calcular aqui os encargos também, porque senão vai baixar da tua margem de lucro lá no final. Seguindo, eu tenho um custo total aqui operacional de 1.252. Então eu fiz a soma agora da parte de materiais, que está nessa linha aqui, mais a parte de custo operacional, cheguei no valor de 2.256. Como que eu calculo a margem de lucro da empresa? Que a empresa precisa ter lucro, porque ela tem mais despesas administrativas, ela tem mais taxas, tem mais impostos, tem mais custo operacional envolvendo não mão de obra. Então eu utilizo um fator de multiplicação em cima desse valor aqui de materiais e o custo operacional, que é um fator de multiplicação de 0,7. Eu chego num valor de 1.579, aí eu faço a soma desses dois, dá o valor total do meu projeto de 3.835. O que eu quero colocar aqui não é impor um modelo, apenas compartilhar o que eu utilizo aqui. Então eu utilizo essa margem aqui de 0,7 e eu inicio com ela. Essa daqui seria o menor valor, é daí para cima. Eu já trabalhei com menos? Sim, já trabalhei, mas hoje em dia eu cheguei nesse cálculo aqui, então é daqui que eu parto sempre os meus cálculos. Eu anotei aqui para não esquecer os impostos de nota fiscal, porque é o seguinte, ó, se a pessoa é MEI e vai vender para pessoa física, não é necessário fazer emissão de nota fiscal, a não ser que a pessoa lá te peça, mas mesmo assim não vai ter custo, né, para emitir essa nota fiscal. Se é empresa, microempresa aí para cima, né, e já quer emitir a nota fiscal, não esquece de deduzir ali os teus impostos, né, que vai ter em cima daquele faturamento. A minha opinião sobre emitir ou não emitir nota fiscal, eu acho que é uma particularidade de cada um.
Se a pessoa não quer emitir, tem um contrato onde está tudo descrito, tem todas as informações, e as duas pessoas, né, o contratante e o contratado assinam, eu acho que aquilo ali vale muito mais do que uma nota fiscal. Então é a particularidade de cada um quanto à emissão de nota fiscal. Essa é a minha opinião. Bom, seguindo, a próxima página temos um valor total, a gente precisa simular aqui formas de pagamento. Então eu vou colocar aqui, olha só, R$ 1.500. Se porventura ele me dá um valor de entrada de R$ 1.500 a pessoa, né? A pessoa lá que está comprando esse projeto. Eu fico com um saldo ainda de 2.335 para parcelar. Eu vou usar aqui o meu simulador, eu criei aqui um simulador. Vamos ver, 2.335, eu vou colocar aqui 2.335 com 61. 2.335 com 61. Pronto, eu tenho que calcular aqui a taxa de transação lá da máquina do cartão, eu vou simular aqui como se fosse 3,5%, 3,5%, mais um juros ao mês de 2,2%, eu vou colocar, tá? Para a gente ter valores. Então aqui ele me traz as opções de pagamento. Como assim? Número de parcelas, o valor da parcela, o valor total e mais os juros. Supomos que, nesse caso, o valor lá de R$ 2.335, a pessoa queira fazer em 12 vezes. Com essas taxas aqui, ele me traz um valor de parcela de R$ 223. Então, o valor total daqueles 2.335, ele vai ficar agora em 2.682. Então, tem um juros, um acréscimo de R$ 347. Então, vamos somar aqui, 2.682. Vamos voltar aqui, eu vou colocar aqui, então, 2.682, né, mais parte financeira. Então, eu vou fazer um cálculo aqui igual a esse aqui, mais o valor de entrada. Opa, não deu certo, igual esse cara aqui, mais o valor de entrada. Então, o valor total do projeto parcelado em 12 vezes com o valor de entrada de R$ 1.500 vai ficar em R$ 4.182. Ah, Ricardo, mas eu já calculo antes esse valor e eu falo para o cliente, ó, esse aqui é o valor parcelado, que dá para parcelar em 12 vezes sem juros, que o pessoal gosta muito de falar isso, né? Nada contra, cada um tem a sua particularidade. Só que eu acho, hoje em dia, eu precifico assim, eu mostro a clareza para o cliente, diz, ó, esse aqui é o valor à vista, se quiser parcelar vai ter um acréscimo, né, a depender do número de parcelas, né. Eu já fiz essa negociação, onde eu já somei antes o cálculo de juros, enfim, né, e disse, ó, esse aqui é o valor à vista. Eu não gosto dessa questão de estar passando um valor total e dizendo que está sem juros, porque se vai parcelar no cartão, sempre tem juros. Qual é a maquineta de cartão aí que não tem juros, né? Então é essa forma que eu utilizo. De novo, só para deixar claro, eu não estou impondo um modelo, apenas compartilhando o que eu utilizo aqui. Fechamos a parte de preço e opções de pagamento. Antes de mostrar o modelinho de contrato, eu queria falar aqui um pouquinho mais sobre as condições de pagamento. Aqui eu demonstrei, né, como se fosse um valor à vista ou uma parte de entrada e o parcelamento no cartão de crédito, né? Essa é a melhor forma, porque se a pessoa ficar devendo, não vai ficar devendo para ti. Passou ali na maquineta, a instituição financeira vai nos repassar esse valor. Então essa é a forma mais segura para não ter inadimplência. Mas caso a pessoa queira, eu quero fazer no cheque, eu quero fazer, parcela lá direto comigo, é um conhecido e tal, a pessoa só tem que ter a consciência e assumir esse risco, essa responsabilidade que a pessoa pode ficar te devendo. Não vai ficar brabo lá, falando mal lá depois do cara lá, o fulano lá, o Zezinho lá não me paga. Isso já aconteceu comigo também. Só entenda que tá abrindo margem para inadimplência, porque se o cara lá não te pagar, foi porque lá no início a gente abriu essa opção de, parcela direto aí comigo, não precisa passar o cartão. Então assim, tenha essa consciência que existe esse risco também. Modelo de contrato. Eu criei esse modelo de contrato e utilizo ele. Eu tenho os dados do contratante, que seria a pessoa, né, nome, CPF, endereço, bairro, município, telefone, os dados do contratado, que seria, no meu caso, eu aqui, né, Obras Ricardo Finger, eu estou ilustrando aqui como se fosse o nome da minha empresa, o CNPJ, o meu endereço, bairro, município, telefone, e aí tem a primeira cláusula da contratação, que é o desenvolvimento e confecção de projeto para ambientes decorativos. Nesse caso aqui é um conjunto home de sala, se tivesse mais, iria listar aqui embaixo. Características, segunda cláusula do contrato. As características desse conjunto home de sala. E aí eu listei algumas características aqui, incluso instalação elétrica. Seguindo, terceira cláusula, o prazo de entrega.
Entrega em 17 dias úteis a contar da confirmação do pagamento. Então, isso daqui é sempre variável, dependendo da tua linha de produção lá, dos teus pedidos que já tem em fila de espera, ou que a pessoa está produzindo. Então, de repente, vai ser 20, vai ser 25, vai ser 30, vai ser 40, enfim. Quarta cláusula, termo de garantia. A empresa contratada Obras Ricardo Finger assegura ao comprador desse produto a garantia de 5 anos. Quantos anos eu já trabalhei? Isso aqui não é regra, tá? É apenas uma opção para mostrar. Eu já trabalhei com 1 ano, com 2, com 5, com 6, com 8, com 10. Isso varia de acordo com os materiais e dispositivos que estão sendo utilizados aqui no projeto, mas eu acordo com a pessoa lá no final da negociação quanto ao prazo de garantia. Então, seguindo, a partir da data de entrega final do projeto, conforme condições gerais relacionadas a seguir, eu vou dar uma passada bem rápida aqui em todo o contrato, que é bem simples. Caso a pessoa aí não tenha ideias, pode copiar, pode fazer um modelo parecido, e eu não vou cobrar direitos autorais, não. Pode ficar tranquilo. Então, assim, ó, pode copiar. Então, seguindo. Garantia válida para defeitos e vícios nos dispositivos, puxadores, corrediças, tomadas, cabides, dobradiças, aramadas, luminárias e eventuais danos na parte estrutural do MDF causados em decorrência do processo de montagem ou que apresentem imperfeições na sua camada de melamina. A garantia será considerada sem efeito quando o produto apresentar danos estruturais causados por umidade. Cara, o cara vai lá e molhou o negócio, estourou um cano lá na casa dele, eu não vou me responsabilizar. E por intempéries, intempéries é um fenômeno causado aí pela natureza. Sei lá, de repente caiu um raio na casa do cara, ou destelhou o negócio lá e molhou tudo. Entende que não é a minha responsabilidade, então a pessoa tem que assumir essa bronca. Então deixa bem claro isso para essas cláusulas, né, que são, assim, no meu ponto de vista, coisas bem simples, mas deixa bem claro, né, o quanto o tempo de garantia, quais são os dispositivos, o que se acontecer essa situação, olha, eu não tenho responsabilidade, deixa isso bem claro para não ter problema futuro. E, por fim, a última cláusula, que são as condições de pagamento. Tem o valor total do projeto, as condições de pagamento. Mas isso a gente vai chegar nessa apresentação aqui. Eu só estou mostrando o modelinho de contrato. Antes a gente vai ter que... Eu vou mostrar a próxima etapa, que é a proposta, né? Ou seja, a parte orçamentária. E aí a gente vai dar sequência no nosso processo aqui, que é como ir lá apresentar e como conversar com a pessoa essas questões que a gente está montando agora. Eu montei um modelo aqui de carta proposta, pode ser um negócio bem simples, isso é a particularidade de cada um, tá? Nome do cliente, data, eu falei aqui sobre o conjunto home, as suas características e as condições de pagamento, tá? Bem simples, uma página só. Eu sei que alguns aí preferem colocar em uns desenhos, preferem escrever um pouquinho mais, né, ter uma pastinha bonitinha para ir lá levar, enfim, é particularidade de cada um. Isso é só um exemplo aqui, né, de como a gente vai levar lá para o cliente. A gente não vai levar lá o contrato, né, a gente nem fechou ainda a venda, eu preciso lá apresentar uma proposta e conversar com ele sobre as condições de pagamento e características lá do projeto dele. Então fechamos, deixa eu revisar aqui. Falei do preço, falei da forma de pagamento, falei da garantia do contrato, li ali o contrato, a carta proposta. Então o próximo vídeo será sobre a apresentação dessa nossa proposta lá no cliente. Te vejo aí no vídeo 4. Tchau, tchau.